Bom, eu sou Eliseu e esse é o primeiro vídeo do canal Elis e Eu. Nosso primeiro tema é exatamente falando sobre término de relacionamento. Então, recentemente passei por um término de um relacionamento de 4 anos e isso meio que mudou a minha cabeça por muitas coisas. Mas quando a gente termina um relacionamento, e principalmente um relacionamento tão duradouro, né? Que hoje a gente pode considerar assim, nos dias atuais, a gente começa a refletir como que era o relacionamento, né? O que a gente errava, o que a outra pessoa errava, o que a gente poderia ter feito melhor, o que a outra pessoa poderia ter feito melhor. E a gente começa a entrar nesses loopings e também sentir uma saudade, sabe? Porque é engraçado que quando a gente tá dentro de um relacionamento e às vezes ele não tá tão bom, a gente começa a pensar, né? Pô, nossa, vai ser chato esse final de semana, vai ser chato se eu fizer isso, vai ser chato se eu fizer aquilo, aí ela não faz isso, aí ele não faz isso e tudo mais. Só que quando a gente termina, é muito engraçado porque a gente começa a relembrar só dos momentos bons. E parece que todos aqueles momentos ruins se tornam insignificantes, né? Então é a hora que você às vezes manda mensagem pra ele, manda mensagem pra ela, né? Às vezes sente uma saudade incontrolável que você não consegue se segurar, manda mensagem, né? Só que eu já terminei outras vezes e a gente já voltou. Só que dessa vez é diferente, sabe? Dessa vez eu optei por não voltar. E o término, ele é muito mais significativo depois que você terminou. Então, depois que você terminou, que você talvez possa refletir coisas que você estava se julgando estar certo, ou que não tinha tanta importância, ou que as coisas que seu parceiro, sua parceira falava não tinham tanta importância, é no pós-término que você vai realmente refletir ali. Ou terminar, né, de concretizar os seus pensamentos. Lógico, os nossos pensamentos, pelo menos os meus, eu penso uma coisa hoje, amanhã eu já penso outra. Daqui uma semana eu falo assim, não é isso. Aí depois eu já destruo, já construo uma outra coisa. Então, assim, nesses primeiros, pelo menos pra mim, nesses primeiros 3 meses, eu já sabia que ia ser muito difícil. Então, eu tentei me segurar ao máximo. Mas eu acho que chegou ao fim. Então, é realmente, cara. E isso eu não tô falando aqui se você terminou errado, se você terminou certo. Acredito que são as praticamente algumas reações parecidas. Lógico que quem errou está e se arrependeu quanto a isso, né? Está muito mais um sentimento pior ainda, né? Enfim, também é entender que tudo aquilo que poderia ser consertado, ele deveria ser feito no relacionamento. Então, voltar, às vezes, tá? Não sei da sua situação, mas assim, voltar geralmente não é bom. Geralmente não é bom, tá? Então, eu sei que dói muito o término. Só que voltar talvez possa te dar um conforto agora. Pelas próximas 2 semanas você vai ver ela vai te ver.
Você vai ver ele e tudo mais, e você vai achando que tá tirando vantagem, mas depois de um tempo pode voltar, né, as mesmas coisas. Então, assim, hoje é uma sexta-feira, né? Acho que é dia 3, se não me engano, isso mesmo. 3 de abril de 2026. Foi um dia bastante difícil por causa da questão do término, mas acredito que venci, porque justamente não mandei mensagem, não procurei, né? E é importante, cara. É importante. É importante você, com esse término, se amadurecer, né? Assim, todos nós temos o que melhorar. Alguns mais, outros menos. Alguns em uma área, outros em outras. Então, assim, o término, ele é um afloramento das suas emoções. Então, assim, quem não chora, vai chorar, pode ficar tranquilo. Se não chorar isso, você vai descontar de uma outra forma. Então, o melhor mesmo é chorar, é botar pra fora, é conversar. Se você tiver pessoas que você tenha confiança, mas também é lidar sozinho com isso. Porque às vezes você pode se entregar num relacionamento que você não próprio se conhece. Então você vai ficar ali dependente daquilo. Então o término, pra mim, pra acabar, pra finalizar o vídeo, é exatamente você se reconhecer de novo. Então assim, poxa, eu lembro. O Eliseu, eu conheci ela há 7 anos, né? E a gente namorou por 4. Então, tipo assim, o Eliseu há 7 anos atrás era um Eliseu. E o Eliseu agora, depois de 7 anos, é outro Eliseu. E assim, esse Eliseu atual não se via sozinho. E não é o sozinho, então você busca qualquer outra pessoa. Não, não. Mas é ter planejado tudo, ter colocado tudo na frente. E no final, você vai se reinventar. Então você vai se reconhecer de novo. Então, o que você gosta agora? São coisas de casais? Você consegue fazer sozinho? Não. Como que tá seu sentimento? Como que tá seu coração? Como que tá sua desconfiança? Nas outras pessoas, né? Então é um processo muito duro, mas que é necessário. Então, já terminei, já tem praticamente 2 meses, né? Então, falar disso há 2 meses atrás era um sentimento de raiva, de tristeza. E hoje eu consigo controlar isso, né? E saber lidar com isso. Então, no final, as coisas vão melhorar. E quando eu escutava isso, geralmente eu não acreditava, não. Falei, pô, não consigo viver longe dessa pessoa. Eu não consigo. Eu quero que ela venha aqui em casa, que a gente assista um filme, que eu saia, que a gente curte um show, curte um pagode, que a gente vá no cinema, que a gente vá ao shopping, que a gente vá em todos, qualquer lugares, que a gente vá viajar, que a gente faça isso, que a gente faça aquilo, sabe? Que a gente se case. Mas não foi assim. E é entender exatamente que às vezes a gente planeja, mas mesmo planejado não dá certo, né? E é saber lidar com isso.
Então, galera, é isso, tá? Ao longo do tempo aí eu vou trazendo mais temas. E deixa o like, se inscreve no canal, tá? Curte, comenta e compartilha. Falou!